Deus, eu imploro a sua ajuda. Guie os meus passos e proteja-me nesta batalha que se aproxima. Dai-me força e coragem. Orem, a guerra ainda não acabou. A palavra de Deus diz lá em Efésios, capítulo 6, o verso 18, assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. E tendo isso em mente, vigiem e perseverem na oração por todos os santos. Efésios, capítulo 6, é muito conhecido porque fala da armadura de Deus, esta indumentária essencial para o cristão. Mas é preciso que saibamos que, além de estarmos vestidos com a armadura de Deus, também é necessário a prática da oração. Afinal de contas, é justamente a oração que coloca a armadura em movimento. Nós estamos numa guerra e é uma guerra espiritual, e essa guerra ela não pode ser vencida com estratégias humanas, essa guerra não pode ser vencida com a força física, mas essa guerra só pode ser vencida através da oração. Essa guerra só pode ser vencida com os joelhos no chão. E se essa guerra ainda não acabou, de igual modo, a nossa comunicação com o quartel-general, o trono de Deus, também não pode cessar. Por essa razão, é preciso orar. O texto diz que é preciso orar em todas as ocasiões. O apóstolo não diz que nós devemos orar apenas nos momentos de crise, mas em todo o tempo. Afinal de contas, o adversário ele espera um momento ideal, um momento exato, um momento de distração, um momento de cansaço. E isso é uma das suas estratégias que mais tem dado certo. E qual deve ser então a resposta do cristão a essas investidas malignas contra a nossa vida? Oração. A oração precisa ser essencial na vida do cristão, como a respiração é para a nossa sobrevivência. E se esta guerra, ela prossegue, se esta guerra continua, enquanto dormimos, enquanto trabalhamos, a nossa atitude de dependência de Deus através da oração precisa ser constante. É preciso orar no Espírito, prossegue dizendo o texto. E orar no Espírito não se refere aqui a fórmulas mágicas, mas a uma conexão profunda com o Espírito Santo. Orar no Espírito é dependência, pois sozinhos nós não podemos fazer nada. Sozinhos, nós nem sabemos como pedir, conforme diz Romanos 8 e verso 26. Orar no Espírito é orar com poder. É o Espírito quem nos revela as táticas do inimigo contra as nossas vidas, nos dá força e nos dá capacidade para resistirmos às suas investidas contra as nossas vidas. Orar no Espírito significa alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus em meio ao combate. É preciso orar em todas as ocasiões, é preciso orar no Espírito, mas também é preciso, é essencial, se faz necessário que nós venhamos a orar com vigilância e perseverança. A guerra espiritual, como já disse aqui, é uma guerra constante. Não existe trégua nesta guerra, não existe bandeiras brancas nesta guerra. E por isso é preciso ser vigilante. E no contexto militar, quando a sentinela vacila, quando a sentinela dorme, ela põe em risco todo o batalhão. Ela coloca em risco todo o exército. E vigiar significa estar atento aos ataques sutis.
como desânimo, dúvidas e tentações que sobrevêm contra nossas vidas. Por isso, é preciso ser perseverante. Muitas batalhas são ganhas através da insistência, portanto, prossiga, continue, vá avante, insista na oração, pois Deus se agrada das nossas orações. Oração é comunicação com Deus, é contato com Deus, e através da oração nós somos fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus. A palavra perseverança aqui traduz a ideia de agarrar-se com firmeza. É preciso orar, mas também é preciso orar por todos. Ninguém luta uma guerra sozinho. A oração intercessória é a nossa artilharia de cobertura. É preciso então termos solidariedade no fronte de batalha. Quando você ora pelo seu irmão, você está se fortalecendo, pois é uma ala do exército que também te protege. Nós oramos uns pelos outros e a oração feita uns pelos outros a nosso favor nos cobre, nos protege, nos traz ânimo, nos traz encorajamento, nos traz coragem, nos traz a presença do Senhor sobre as nossas vidas e nos traz aquela sensação de que nós não estamos sós. É preciso unidade. E a unidade também é cultivada através da vida de oração. A oração intercessória, orarmos uns pelos outros. O inimigo quer nos isolar. O inimigo quer nos colocar distantes uns dos outros, quer nos separar. Pois se ele conseguir, certamente nós seremos presas fáceis. Mas aqui a palavra do Senhor nos orienta a sermos firmes e constantes, a sermos unidos e perseverarmos na oração. A oração nos mantém unidos ao corpo de Cristo, garantindo assim que nenhum soldado seja abandonado. Portanto, quando você estiver revestido com a armadura, quando você estiver com a espada em suas mãos, não se esqueça da importância da oração, pois é a oração que ativa o poder de Deus em nós, fazendo assim com que essa armadura seja significativa. Portanto, ore, a guerra ainda não acabou. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes estar firmes contra as astutas ciladas do diabo.